eu comprei um fone novo sem fio, cara. Pô, eu tô muito feliz. Agora eu tenho, tipo, a liberdade, mano, de fazer as coisas, assim, de me mexer com ele, tá ligado? Que eu não tinha antes com o antigo fone que tinha fio, aquele pretinho. Acho que nesse canal eu nunca apareci com ele, né? Mas agora tem um fone sem fio, bicho. Pô, isso aqui é maravilhoso. Eu mostrei pra vocês, inclusive, nos stories lá do Instagram, do Fred Girnos, no caso. Eu abri meu Instagram pessoal pra quem quisesse ver qualquer coisa que eu postar lá. E eu mostrei lá quando ele chegou. Maravilhoso. Maravilhoso esse fone aqui. Muita gente me perguntou nos stories. Eu não ia responder um por um, porque foi realmente muita gente. Mas pra quem quiser saber, é o G435 da Logitech. Muito bom, tá? De novo, não é propaganda. Nesse canal não tem propaganda. É bom deixar avisado, porque o pessoal acha que eu tô falando marca que estão me pagando pra isso. Nesse canal, não. Ninguém tá me pagando nada nesse canal. Mas esse fone aqui vai ser muito útil agora pra usar nas lives, né? Nas lives e nos conteúdos novos que eu vou fazer. Pensando no Mundial de Clubes. Pro Clube do Fute, no caso, né? Vai ter muito conteúdo novo por lá, pensando nisso. E, inclusive, eu até queria falar com vocês aqui, porque eu tive uma ideia, né? Queria ouvir de vocês. Mas eu tô pensando em, além dos vídeos de Fórmula 1 que eu posto todos os dias, e eles vão continuar, isso aí não vai parar, quando o Mundial de Clubes começar, postar também, tipo, no final da tarde, um videozinho sobre o Mundial de Clubes. Sobre alguma... Que nem eu faço aqui, eu conto uma história, basicamente, que eu leio uma notícia, eu acho interessante, conto, e eu pego e faço isso com o Mundial de Clubes no final da tarde. Então vai ter o videozinho sobre o mundo do automobilismo de manhã, e o videozinho sobre alguma coisa que eu tenha achado curiosa e que eu quero falar de futebol postado à tarde. Eu tô com essa ideia aqui de fazer isso quando o Mundial de Clubes começar. Vamos ver, né, se vai rolar ou não. Mas, tô com essa ideia. Vamos ver, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês também. Por isso que eu tô contando aqui. Porque eu quero ouvir a opinião de vocês. Diferente da opinião que o Binotto deu sobre o carro da Audi de 2026, que essa eu não queria ouvir, mas a gente precisava. Aquela verdade que você não quer ouvir, mas que você precisa ouvir. Foi isso que aconteceu aqui, porque o Binotto deu uma entrevista que ele já vinha dando com outras palavras, mas agora ele foi bem direto, falando que o motor da Audi não vai ser o melhor em 2026. É algo que eu já falei bastante, de que a Audi não chega em 2026 para ser uma equipe de ponta. Muita gente fala, não, mas investimento, não, mas que vai chegar, não, mas que é a Audi. Cara, eu nunca comprei a ideia de que eles iam chegar em 2026 para ser uma equipe de ponta. Isso muito por conta desde que o Binotto chegou lá, e não falando que o Binotto faz um péssimo trabalho, muito pelo contrário, porque o Binotto começou a ser aberto sobre o que estava acontecendo nos bastidores da Audi. Quando a Audi anuncia a entrada para a Fórmula 1, eles trazem o Andrea Seidl, que era o cara que estava comandando a McLaren antes do André Stella, e ele fica ali por um tempo, mas em menos de um ano de trabalho, a Audi vai lá e demite ele, sendo CEO do projeto, e traz o Mattia Binotto para ser o CEO do projeto. Um dos grandes objetivos por trás disso, além da experiência, né, de 3 décadas de Fórmula 1 que o Binotto tem, é o fato de que o Binotto foi o chefe de motores daquele período dominante da Ferrari no começo dos anos 2000. Ele era o chefe de motores daquela Ferrari. Então, se tem uma coisa que ele sabe fazer muito bem na Fórmula 1, são motores. E a Audi sentia e estava vendo que a questão de motor estava muito atrasada. Tava muito atrás, muito atrás. Inclusive, quando o Binotto chega, uma das primeiras coisas que ele fala é: o projeto é muito atrasado. O projeto, cara, o projeto de motor da Audi não está bom. Não está bom, a gente tem que mudar isso aqui. E ele dá uma repaginada gigantesca lá dentro, né? Se você for acompanhando a linha do tempo de notícias da Audi, desde a chegada do Binotto, mudou muita gente. Muita, muita. Ele demitiu muita gente, ele trouxe gente nova que ele acreditava que poderia performar. E ele falou aqui no sentido, tipo... E ele deu essa entrevista recente falando que ele não acha que o motor da Audi vai ser o melhor em 2026. E essa fala, no primeiro momento, até parece um pouco preocupante, e na verdade, mas não é no sentido também de que o motor da Audi vai ser horrível. Ele acredita que o motor da Audi vai estar na média. Tipo, com os outros motores, principalmente. Um pouco atrás ainda. Tipo, vai ter Audi aqui, motores aqui, numa situação bem parecida, mas um pouco na frente, pela expertise que as outras equipes já têm há anos fazendo motores. E o ponto principal que ele quer dizer é: a Mercedes vai estar aqui. É isso que ele quis dizer, principalmente com essa aspas. Porque ele continua falando. Ele continua falando, pelo que a gente sabe, tem uma equipe que vai estar muito na frente. E pode trazer de volta anos de dominância, como a gente viu em 2014.
E o que os principais rumores, o que todo mundo aponta é de que a Mercedes é essa equipe. Então, todas as equipes com motor Mercedes e a Mercedes vão ter um salto gigantesco na próxima temporada, uma vantagem gigantesca e começar muito na frente do resto. Porque o Binotto, ele continua falando aqui, tem a fala completa dele aqui, a gente está focado em nós mesmos, a gente sabe que 2026 não vai ser o ano em que a gente vai estar no topo. Nós não vamos ter a melhor unidade de potência, mas o caminho que nós estamos tomando é o caminho correto e eu estou confiante. Ele continua falando, dizendo que ele acredita num plano de 5 anos para Audi. Porque é o tempo de você ganhar essa experiência na Fórmula 1, você conseguir se recuperar e entender a expertise de construir um motor, e enfim, num possível novo regulamento, você entrar com tudo já no novo com um carro dominante, no caso. Não dominante, mas um carro capaz de vencer corridas. A ideia é que em 5 anos, daí, portanto, num novo regulamento, a Audi seja um carro capaz de disputar lá na frente. E eu sei o que muitos de vocês devem estar pensando. Puta que pariu, Bortoleto, pula fora dessa bomba. A minha opinião é, o Bortoleto não deve sair da Audi. Se chegar no que vem e não for o melhor carro, não estiver brigando por pódio, não estiver no meio do pelotão, desde que não seja uma draga da Sauber, claro, se continuar a mesma draga da Sauber, aí a situação é complicada. Mas se for um carro meio de pelotão decente, eu não acho que o Bortoleto tem que sair. Muito pelo contrário. Esse projeto está sendo feito para ele. As pessoas se esquecem. Cara, direto, quando eu posto um vídeo falando do Bortoleto, as pessoas... Pô, parece que assim, mesmo que você não saiba, você não precisa ter visto meus vídeos, tá ligado? É uma pesquisa no Google e você descobre a resposta. Foi o Binotto que trouxe o Bortoleto para a Audi. Foi o Binotto que trouxe o Bortoleto para a Audi num contrato de 2 anos, com possibilidade de renovação, pelo que dizem os rumores. Você não faz um contrato desse com um novato se você não aposta nele pro futuro. E eu já falei, tem um vídeo do clube que inclusive foi muito bem quando eu postei, falando exatamente disso. A Audi tá querendo construir um projeto em volta dele. Tá querendo construir um projeto em volta da evolução e da entrega do Bortoleto. Enquanto ele evolui como piloto, a equipe evolui como equipe. E isso é perfeito no cenário de você ser um piloto que tem um almejo pro futuro, numa equipe que tem investimento para ser grande no futuro. Porque a equipe vai se desenvolvendo pro jeito dele, pro estilo dele, porque ele é a peça do futuro. É só ver também qualquer entrevista, qualquer coisa, como os engenheiros elogiam, como o Binotto elogia, como o pessoal da Audi elogia o Bortoleto. E é exatamente por isso que eu não acho que ele tem que sair. Vê caso como o do Norris, por exemplo, que ficou, sei lá, 5 anos, né? Foi 5 anos na McLaren antes da McLaren ser um carro capaz de vencer corrida de fato. Ele ficou 5 anos lá pacientemente pilotando, pegando cada bomba da McLaren para chegar nessa McLaren atual. Eu não acho que ele tem que sair. Trocas de equipe na Fórmula 1 não é que nem trocar no futebol, apesar de que trocas no futebol não é tão simples. Inclusive tem um vídeo no Clube do Furto sobre isso, mas não é tão simples. Você tem que se adaptar num ambiente completamente novo, num carro completamente diferente. E ele vai estar já numa situação que, se a Audi ativar, por exemplo, a renovação de contrato, ele vai ter tido 3 anos ali de experiência dentro daquela equipe, dentro daquele carro, de como eles funcionam. Vai ter se desenvolvido como piloto ali dentro. Não é um caso parecido como o do Russell com a Williams, que a Williams funcionava muito próximo da Mercedes, tinha o mesmo motor, tinha muito da sua filosofia atrelada ao que a Mercedes fazia. A Sauber, a Audi, está indo por um caminho independente. Então ele vai ter que se reacostumar com todo um processo. Eu defendo que ele tem que ficar na Audi. Se demorar 5 anos para a Audi ser uma equipe capaz de vencer o Mundial, que ele fique esses 5 anos lá, se desenvolvendo com a equipe até que a equipe seja capaz de vencer o Mundial. Eu realmente acho que esse é o melhor caminho. Eu realmente acho que esse é o melhor caminho. Trocar de equipe na Fórmula 1 hoje não é tão mais simples como era antes. Não que não vai acontecer ou que não deva acontecer, e vai continuar acontecendo para sempre, né? A gente teve Hamilton da Mercedes para a Ferrari, e inclusive tendo dificuldades na Ferrari. Mas eu acho que no caso aqui, ele tá numa equipe que tem investimento, tem capacidade, tem plano e investe nele. Para mim, ele tem que ficar na Audi, mesmo se nesse primeiro regulamento o motor ainda não for tudo isso.